pessoal que acompanha o canal, beleza? Demoramos, mas cá estamos, né? Então, aula 2, como a virtualização funciona. Para quem não assistiu a aula 1 sobre virtualização, para entender de fato como funciona, o que ela é, né? Vai lá na aula 1, vou deixar linkado aqui no card, já vou deixar aqui em cima, vocês clicam e assistem desde o início, né? Eu indico que assista a aula completa, tá? Para ficar melhor o entendimento de vocês. Então, vamos lá. Como a virtualização funciona de fato, né, galera? Uma solução de virtualização, ela é composta essencialmente por dois protagonistas. Então, para que a virtualização aconteça, deve existir esses dois protagonistas, o hospedeiro e o hóspede ou convidado, tá? Então, o hospedeiro, que é o host, ou hóspede ou convidado, aí o guest, tá? Podemos entender o hospedeiro, então, como sendo o sistema operacional que é executado por uma máquina física. O hóspede, por sua vez, é o sistema virtualizado que deve ser executado pelo hospedeiro. Então, a virtualização só vai ocorrer quando esses dois elementos existem, o host, né? E o hóspede guest, que é o sistema que vai ser virtualizado. Quero virtualizar o sistema operacional Ubuntu. Então, ele é o hóspede, tá? Eu tenho lá meu sistema operacional instalado na minha máquina Windows 7 e quero virtualizar. Daí, eu vou estar trazendo um hóspede, tá certo? Para ficar melhor para vocês entenderem. Continuando então aí, a forma como o hospedeiro e os hóspedes trabalham vai variar conforme a solução, tá? Em método bastante comum, a figura do monitor de máquina virtual, que também conhecido como hipervisor, tá? Que trata-se de uma espécie de plataforma implementada no hospedeiro, que recebe os sistemas a serem virtualizados, e isso faz que ele controle seus recursos. Ele é o gerente, tá, dos recursos, ele que gerencia. Principal função, né, do monitor de máquina virtual é manter um histórico de tudo que acontece dentro da máquina virtual. E se necessário, ele vai estar provendo recursos, redirecionar ou negar acesso para recursos para essas máquinas, tá? Então é ele aí que cuida dos processos. Explicando melhor, então, né, aí para vocês, a máquina virtual ela é executada sobre, tá, o Virtual Machine Monitor, que fornece abstrações da parte do computador ou uma parcela real, tá, como se fosse uma cópia virtual. Então, dessa forma, ele vai estar criando uma interface do computador real sobre o que está sendo executado para cada máquina virtual. Então, ele pode criar uma ou mais máquinas virtuais funcionando apenas em um computador real. Faz uma espécie de multiplicação, né, dos componentes do hardware do seu computador. Então, dando acesso ao hardware real a cada máquina virtual. Isso que é legal, tá, da virtualização. É isso que chama atenção. E para que possa fazer seu trabalho, né, o Virtual Machine Monitor, ele tem um tratamento diferenciado. Ele pode ser executado no modo supervisor, enquanto os programas comuns aplicativos, né, rodam no modo usuário. Então, o Virtual Machine Monitor precisa ter acesso privilegiado, porque cabe a ele, né, alocar os recursos a serem utilizados a cada máquina virtual. Então, é sua responsabilidade. Assim como ele determina a ordem para cada solicitação que será atendida, certo? No modo supervisor, o software pode requisitar instruções, então, que lidam diretamente com certos recursos de hardware, como funcionalidades específicas do processador, tá? Então, ele é um modo avançado, digamos aí, modo de gerenciamento mesmo, tá? Com ele você tem maior poder. E no modo usuário, os recursos mais críticos já não podem ser acessados diretamente, cabendo ao sistema operacional, né, que no caso trabalha como modo supervisor, fazer uma espécie de intermediação quando necessário somente, certo? O hóspede é executado em modo usuário, mas como a máquina virtual possui um sistema operacional, né,
qualquer requisição de instrução mais crítica solicitada por esse é interceptada pelo hipervisor, que se encarrega de fornecê-la, tá? Então, eu tenho o computador, aí vamos ver em camadas, né? Vamos imaginar em camadas, eu tenho o computador, o hipervisor, tá? E os nossos hóspedes, certo? Então, aí eu tenho uma imagem mais ou menos em camadas do Virtual Machine Monitor, né? De como funciona isso, certo? Para vocês entenderem as prioridades, na verdade, né? E o que é legal da virtualização, né? A capacidade de isolar um processo computacional do outro. Então, né, eu tenho lá as camadas, né, a base de hardware, né, servidor, camada de virtualização, hipervisor. Eu tenho os hóspedes, né, quantos sistemas operacionais eu quiser aí, né, e eu tenho as aplicações, tudo isso separadamente, tá? Isso que é legal, ok? Então, são vários sistemas operacionais executando sobre um completo sistema operacional, que nem eu disse anteriormente, né? Eu tenho meu sistema operacional base lá instalado e estou executando vários. E isso ajudando o que mesmo, né? Que eu falei na aula 1, né? A eu utilizar tudo, o máximo da minha máquina. Por exemplo, eu posso ter máquina aí super potente, né? Servidores super potentes, mas eu não estou utilizando o máximo dele. Eu posso utilizar esse máximo se eu quiser, tá? Eu não preciso, por exemplo, gastar com mais máquinas também. Se eu quiser, por exemplo, também testar um sistema operacional, posso antes mesmo de instalar, né, na minha máquina. Então, são vários benefícios aí que a virtualização vai estar trazendo pra gente. E como a virtualização pode atender as mais distintas aplicações, né? Há várias soluções no mercado hoje, nós vemos várias soluções, assim como diversas empresas especializadas, né, no segmento. Algumas das mais conhecidas estou trazendo aqui para vocês, né? Apenas para mostrar que existem mais de uma, né? Não é apenas aí o VirtualBox, o VMware, né? Tem a Microsoft, tá? Eu tenho enfim, eu tenho várias soluções hoje de virtualização, tá? É que a gente vai ver aí mais no mercado, quando a gente vai estudar, vai nas instituições, são mais o da Oracle, né? O VirtualBox, VMware, são as mais utilizadas, tá? Aí. Então, vou falar um pouquinho de cada uma resumidamente, tá? Vou estar mostrando para vocês. O VMware, né, é uma empresa de origem norte-americana, especializada em virtualização. Seus produtos são bastante conhecidos no mercado e atende a aplicações dos mais variados tamanhos. É uma ótima solução de virtualização, tá? Eu já utilizei, eu recomendo. Em breve eu pretendo colocar aulas, tá? Rodando máquina virtual, mostrando para vocês como que instala, tudo mais, beleza? Então, muito boa solução. E um dos seus produtos é o VMware Player, tá? Que é um software gratuito de virtualização que permite ao usuário doméstico criar uma máquina virtual para rodar outros sistemas operacionais no Windows ou também no Linux, tá? Assim, podemos estudar um sistema, né? Fazer teste de software, entre outros. E outra solução também conhecida dessa empresa é o VMware Server, que também é gratuito e tem a proposta de atender servidores de pequeno e médio porte. Ó, que legal para vocês que têm aí uma empresa, né, que necessitam de um servidor. Fica aí uma dica de solução. Daí aqui eu tenho o Ubuntu, né, Linux no Windows 7 por meio do VMware Player. Só uma imagenzinha aí para vocês verem como que fica, né, perfeito, né? Eu tenho a solução também da Microsoft. A Microsoft também tem presença expressiva no mercado, apesar de eu ter destacado duas, né? Também aparece aí no mercado bastante, tá? Especialmente porque os seus softwares, né, da categoria se integra facilmente aos seus sistemas operacionais, né, pelo menos na maioria das vezes. E um dos seus softwares de virtualização gratuita é o Virtual PC, que permite ao usuário rodar em um computador com Windows
versões antigas da plataforma ou mesmo outros sistemas operacionais. Eu posso rodar um Linux, né, tá? Outros sistemas operacionais sem problema algum. Não é porque é da Microsoft que eu vou conseguir rodar apenas o Windows. Aqui a ideia também é de permitir o usuário avaliar outros sistemas operacionais e realizar testes em softwares, tá? Então, o destaque dele mesmo, pessoal, fica por conta do Hyper-V, uma solução de virtualização que é integrada à linha de sistemas operacionais para servidores, tá? Da empresa, como o Windows Server, tendo como base o conceito de Hypervisor, o Hyper-V, né, que eu já falei um pouquinho para vocês. Então, ele consegue lidar com vários cenários de virtualização, inclusive aqueles de alto desempenho. Então, ele pode trabalhar, por exemplo, com data centers virtuais. Olha só que legal. Então, aqui a imagem do Virtual PC, tá? Tá rodando aí no Windows XP. Se eu não me engano, aqui eu tô com o Windows Vista, que é um sistema operacional que a gente nem recomenda muito, né? Uma imagem mais antiga, mas só para mostrar mesmo para vocês, tá? A imagenzinha das soluções. E aqui uma imagem do Hyper-V, tá? Daí a gente tem essa solução Xen, tá? Que é outro nome bastante forte quando o assunto é virtualização. Trata-se de uma solução baseada, tá, em Virtual Machine Monitor, que teve seu desenvolvimento promovido pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido. O projeto é compatível com várias plataformas e arquiteturas, tá? Esse é um dos seus pontos positivos, tá? Disponibilizado como software livre, então ele é software livre, gratuito e tem seu código-fonte disponível para ser acessado por qualquer pessoa, tá? Então, por isso seu uso é bastante difundido no meio acadêmico, né? Para pessoal de Linux aí, por exemplo. Em 2007, uma curiosidade, né? A ShareSource, companhia que mantinha o projeto, foi comprada pela Citrix, outra grande empresa do segmento de virtualização. Assim também é possível encontrar soluções pagas dessas que levam o nome Xen, tá? Algumas soluções de virtualização vou estar falando ainda para vocês, tá? Essa daqui é uma máquina virtual, um exemplo, né, de máquina virtual Xen, a imagenzinha dela. E nós temos o conhecidíssimo VirtualBox aí, né, que é um projeto iniciado em 2007, então não é tão antigo assim, tá? Mas é muito utilizado já, inclusive no meio acadêmico, a gente vê bastante, por uma empresa alemã de nome Inotec, mas que hoje pertence à Oracle, né? Sua proposta é de permitir ao usuário rodar um sistema operacional dentro do outro sem enfrentar complexidade nenhuma. Então, para usuários iniciantes, o VirtualBox é excelente, tá, pessoal? Para quem quer aprender, eu indico o VirtualBox, porque ele tem uma facilidade desde a instalação até as outras fases, tá? Há versões do software para os principais sistemas operacionais do mercado, como Windows, tá? Linux, distribuições Linux. A versão mais importante do VirtualBox tem o código-fonte aberto e é gratuita, que é mais legal ainda, tá? Mas a Oracle disponibiliza edições também para uso corporativo, que daí exige pagamento de licença, tá? Então, aqui é uma imagenzinha do VirtualBox, né? Rodando Windows 8. E aqui a gente vai falar também um pouquinho, né? Em relação às desvantagens, que pode haver também um aumento de custo, né? Caso haja um tráfego grande de dados, né? Vamos imaginar assim, com várias máquinas virtual, pode ser necessária a utilização de mais de uma interface de rede, né? E com isso seria necessário um maior número de cabos de rede, por exemplo. Assim, a economia em infraestrutura iria diminuir apenas na quantidade de servidores, mas daí acaba aumentando em cabeamento, em recursos de rede, para que você mantenha a qualidade, né? A gente tem que pensar também em qualidade, pois a gente deve considerar o uso de servidor robusto, né? Se a gente for imaginar no porte empresarial.
E em todas as características de hardware, né, tais como processamento, armazenamento, memória, transferência de dados, vai depender da necessidade aí das aplicações, tá? E a tolerância a falhas deve ser muito bem estudada, tá? Analisando falhas de hardware, software, principalmente uma situação onde o hardware, por exemplo, aí com 10 máquinas virtuais queimar, né? Deve-se determinar o tempo para reiniciar todos os serviços, né, novamente, qual o custo de uma máquina redundante. Então, a gente tem que pensar que ao mesmo tempo que a gente, né, tá economizando, né, com máquinas, diminuindo máquinas, se uma queimar, né, a gente tem que pensar nisso, né, que elas estão rodando numa máquina apenas. Então, isso daí tem que ser analisado, estudado com muito cuidado, tá? Então, tem que ser bem pensado, tá? Se vale a pena ou não. Então, na virtualização eu tenho vários sistemas operacionais executando sobre um completo sistema operacional, como expliquei para vocês, tá? Então, aí fica uma imagenzinha do sistema operacional, a base, o servidor e o cliente, né? Então, eu tenho aí o hardware, o sistema operacional, as máquinas virtuais, as aplicações, né? Do outro lado, eu tenho os eventos, né? Que é uma troca de eventos, né? Eu posso dizer assim, né? De comandos, onde eu tenho também aí a parte, né? Do meu hóspede, base hardware cliente, sistema operacional, a interface gráfica, né? Do meu sistema operacional e o cliente de terminal remoto. As aplicações, elas são executadas sem qualquer modificação, tá? Qualquer modificação do sistema operacional alvo. Então, aqui eu tô apenas repetindo, né, como que eu posso explicar para vocês as camadas, né? Base hardware, sistema operacional, as aplicações. Então, elas não têm nenhuma modificação, tá? No sistema operacional alvo. Eu tenho as vantagens e desvantagens da virtualização, né? Vamos falar um pouquinho sobre as vantagens, primeiramente, né? A vantagem da criação de ambientes computacionais virtuais não são difíceis de ver, né? De capitalizar. Então, facilmente a gente vê as vantagens, tá? Não é preciso que o administrador tenha um hardware particular pronto para virtualização, porque quase todo equipamento é capaz de suportar máquina virtual, tá? Não precisa ser máquina mais parruda para suportar. Para fazer isso, você precisa apenas de um software especial, desenvolvido para igualar ou superar o ambiente físico. Então, outra das vantagens da virtualização é rodar múltiplas aplicações e sistemas operacionais independente de um único servidor, mover máquinas virtuais de forma fácil e eficiente, né? Então, rápido provisionamento para novas estações ou servidores. Então, tudo isso é praticidade da virtualização, tá? E algumas desvantagens. A infinidade de soluções e métodos disponíveis faz com que a virtualização atenda a mais variadas necessidades, né? Como eu mostrei para vocês aí, tá? Desde o usuário doméstico, né, que quer fazer um teste, até os servidores empresariais. Como você já sabe, né? Mas também não podemos entender o conceito como um remédio milagroso para todos os problemas de TI. Então, não é a única solução, tá? A virtualização. E também tem que ser muito pensado, como eu disse anteriormente. Então, depende da circunstância, a virtualização também pode ser desvantajoso para você. Então, pode ocorrer a sobrecarga, que afeta todas as máquinas virtuais, né? Então, para começar, a quantidade de máquinas virtuais que um computador pode suportar não é ilimitada, né? A gente tem que ver isso, né? Eu não posso colocar 50 máquinas virtuais rodando, tá? A razão qual é necessário encontrar um equilíbrio, né? Para evitar a sobrecarga. Do contrário, o desempenho não adianta nada, né? Então, o desempenho vai ser totalmente afetado. Outra coisa também é a segurança. Se houver uma vulnerabilidade de segurança
no Virtual Machine Monitor, por exemplo, né, todas as máquinas virtuais podem ser afetadas pelo problema. Então, é importantíssimo que eu pense também na segurança. Pretendo lecionar aí para vocês também algumas videoaulas sobre segurança, tá? Que é muito importante a gente estar de olho nisso, principalmente para as empresas, tá? Também, gente, usuários domésticos têm que pensar muito em segurança, tá? Contingência. Em aplicações críticas, é importante ter um computador que possa atuar imediatamente no lugar da máquina principal, tá? Como servidor. Pois, se a mesma parar de funcionar, né, todos os sistemas virtualizados que rodam nela, né, automaticamente vai dar pau, né? Vai parar, vai ser interrompido. O desempenho. A virtualização pode não ter um bom desempenho em todas as aplicações. Por isso que eu vou repetir, devemos avaliar a solução antes de implementar, tá? E os gastos? Pode ocorrer, né? Assim como eu vou reduzir custo, pode haver gastos não previstos, né? Com manutenção, treinamento para quem não tem conhecimento, mão de obra, implementação, né? Não sei se a empresa tem conhecimento ou não, né? Entre outros. Concluindo, pessoal, aí, né? Vamos concluir. Apesar de se tratar um conceito antigo, né? Que o surgimento aí da virtualização foi na década de 60, né? Ela tem ganhado grande destaque nos últimos anos. Então, a gente passou a ver mais as soluções de virtualização, até mesmo, né, bastante utilizado no meio acadêmico, quando eu quero ensinar um sistema operacional diferente para o pessoal, né, quero mostrar coisas diferentes, né, modificações diferentes, né. Para as empresas também, na redução de custo, né, na redução de estrutura. Então, ela está ganhando espaço em soluções computacionais até futuras, né? Eu acho que está crescendo isso. Isso se deve ao fato de o poder de processamento, né, do cenário atual, porque atualmente a gente tem muito mais poder de processamento do que antigamente, né? Não podemos nem comparar isso, tá? É muito elevado, o suficiente para que determinadas aplicações possam aproveitar a capacidade ociosa dos computadores, né? Que foi o que eu falei anteriormente, né? Então, eu tenho um supercomputador, mas não estou utilizando tudo que ele merece, né? Podemos dizer assim. Então, eu posso usar bastante a minha máquina realmente. Também porque com a informatização atingindo praticamente todos os setores, né, da sociedade, então hoje a gente vê computação em tudo, né? Tudo está sendo informatizado, né? Numa empresa aí você não vê mais uma empresa sem informatização, né? Não existe, né? Pode até existir, mas bem difícil. A cada vez mais a experiência na identificação das melhores soluções para cada necessidade. Então, cada vez mais as empresas estão buscando soluções como essa, tá? Então fica aí a conclusão. Então, pessoal, é isso. Espero que tenham entendido o que é de fato a virtualização, mais ou menos como ela funciona, suas vantagens e desvantagens. E espero vocês nas próximas videoaulas que eu vou estar fazendo também relacionadas, tá? Sobre sistemas operacionais e redes, tá? A gente vai estar colocando aí toda semana aulas diferentes para vocês, assim como dicas e tutoriais, tá? Assim como sempre, né? A gente tá buscando trazer para vocês. Então, se gostou, já deixa seu joinha aí embaixo, tá? Compartilha conhecimento aí com seus amigos, tá? Espero que tenha ajudado de fato realmente você a entender, né? O proposto. Se inscreva no canal se você não é inscrito e até a próxima aula.